Hoje é um dia bem emocionante assim para nós, né? Antes de eu entrar aqui na mensagem, eu tinha um ponto para falar aqui, mas vamos lá. Eu vou conseguir chegar até o fim da mensagem de hoje. Eu tenho alguns pontos para cobrir. Além de gratidão por todo esse ano de 2023, nós como igreja, né, estamos fazendo o nosso último culto aqui nesse hotel. E a partir do ano que vem a gente vai estar lá no Novo Espaço. Quem já foi no Novo Espaço alguma vez? Se você nunca foi, Eugênio Lacerda 75. Você vai sair aqui do hotel, você vai continuar à direita. Na verdade, você vai continuar na Marginal. Passou o Carrefour, primeira rua à direita. É a rua pequenininha que liga a Marginal da Anhanguera até a Rua do Retiro. Tá bom? Eugênio Lacerda 75. E foi muito especial o tempo que a gente viveu aqui, né? A gente estava falando com os voluntários agora há pouco sobre isso. Nós passamos aqui um ano. Mais de um ano, na verdade. O primeiro culto aqui foi em setembro de 22. Na época que a gente ainda fazia cultos mensais. E como a minha esposa gosta de falar, esse lugar foi o lugar que nos abraçou. E para sempre será o primeiro lugar da Igreja Caminho Santo. Eu fiquei pensando, tem como ser, né, o segundo primeiro lugar? Não, não tem. Mas para ela sempre compartilha, aqui vai ser sempre o primeiro lugar. E eu, vai ser. Enfim. E esse hotel, ele nos acolheu, né? Desde o primeiro dia que eu entrei nesse salão, eu lembro do dia que eu estava aqui visitando, eu estava visitando vários outros lugares para decidir aonde que a gente ia começar a igreja. Quando eu entrei nesse salão, eu falei, aqui é o lugar. Sabe quando você sente o cheiro do gás? Sabe quando você chega na cozinha e você sente aquele cheiro do gás? Você sente o cheiro do bife, você sente o cheiro da batata frita, você sente o cheiro da salada, do arroz, mas você está sentindo um cheirinho do gás lá no fundo. Quem já percebeu isso alguma vez quando você entra na cozinha? Quem já percebeu? Ninguém? Vocês não cozinham não, gente? Sabe aquele cheirinho de gás que você fala, tem um cheiro de gás aqui. E às vezes a pessoa que está lá envolvida não está sentindo o cheiro do gás. Enfim, eu lembro que eu entrei aqui, eu senti o cheiro do gás do Espírito Santo, no sentido, né, espiritual, assim, de falar, é aqui. Eu não sei te explicar o quê. Não teve algo que aconteceu, não foi um anjo do céu que apareceu e me falou, né, eis que te digo, César, aqui será o primeiro lugar da igreja. Não foi assim, eu senti no meu coração, na hora que eu entrei aqui, falei, é aqui. E a gente começou aqui, e a gente está hoje nesse último culto, dando essa despedida desse lugar, que tanto nos acolheu, mas empolgados para a nova temporada, para esse novo lugar que tanto está nos acolhendo também. Da mesma forma como aqui nós fomos acolhidos, nós estamos sendo acolhidos também nesse novo espaço, porque esse novo espaço, ele é um espaço que a gente vai coabitar. Olha que bonito. A gente vai dividir o espaço com uma outra igreja, né? E isso significa muita coisa. Significa essa abertura da outra igreja em permitir que a gente vá para lá, no sentido de, ao invés de haver divisão no corpo de Cristo, está havendo unidade no corpo de Cristo. Você entende? É muito mais do que só um prédio de uma igreja que está cedendo espaço para a gente coabitar naquele lugar. É uma unidade do corpo de Cristo. Duas igrejas, e eu não sei se você já ouviu falar de algum racha de igreja. Alguém já ouviu falar de racha de igreja? Tem igrejas que às vezes elas, por N motivos, eu não vou entrar aqui nos méritos do porquê e do quando e do como, enfim, eu não sou a favor do racha de igreja, né? Mas a gente sabe que eventualmente tem coisas que acontecem. Tem líderes que eventualmente discordam de outros líderes, e aí acontece um monte de coisa, enfim. A gente ir para esse prédio também é parte de um processo da unidade do corpo de Cristo. E naquele lugar, deixa eu te falar uma coisa, naquele lugar, quando eu entrei naquele lugar, eu estava num domingo de manhã com o Esdras, a gente foi convidado para ir lá assistir um culto. Cuidado quando você me chama para ir na tua igreja assistir um culto. A gente foi lá, e de repente eu entrei, e a mesma sensação que eu tive, ou parecida na verdade, que eu tive quando eu entrei nesse salão, eu tive quando eu entrei naquele lugar. Eu virei para o Esdras naquele domingo de manhã de julho desse ano, e eu falei, Esdras, esse galpão aqui é legal, né, cara? Aí ele falou, legal, tá precisando de uma acústica, tá precisando dar uma melhorada, porque ele trabalha com isso, né? Som, multimídia, acústica e tal. E ele, tá precisando de uma melhorinha na acústica e tal. E eu falei para ele, eu não sabia a utilização daquele espaço, mas eu falei para ele, não sei porquê, cara, mas
eu tenho a impressão que esses caras não usam, tipo, domingo o dia inteiro. Já pensou se a gente vem para cá? Falei para ele na hora que eu entrei no salão. E aí a gente sentou, assistiu o culto, né? O pastor tinha nos convidado para ir lá. Quando terminou o culto, a gente foi lá conversar com o pastor, né? Educação, isso é importante, né? Quando você é convidado para ir na casa de alguém, quando você vai embora, você dá tchau para a pessoa, né? Entendeu? Aí a gente foi lá, pastor, muito obrigado e tal, a gente veio aqui e tal. Ele, que legal. Deixa eu te apresentar aqui um outro pastor. Aí ele me apresentou um outro pastor. E quando ele me apresenta o outro pastor, ele me apresenta como o pastor da igreja do hotel. Meu sobrenome, né, virou. E aí, Quality Church. E aí, o outro pastor me perguntou, você está fazendo culto lá que horas? Eu falei, às 17. Aí ele, você faz só às 17? Eu falei, faço só às 17. Aí ele virou e falou assim, por que você não vem para cá? E eu olhei para a cara do Wesley e falei, mas é rápido assim já? Tinha acabado, fazia uma hora, que eu, né, sei lá, 50 minutos que eu tinha falado com ele do galpão. E eu até fiquei meio assustado assim, isso é julho. E aí eu fiquei, bom, ele me deu a deixa. A gente tinha o culto do dia 3 de setembro. Quem lembra que a gente não poderia usar o Quality, a gente precisava de um espaço, e eu estava procurando espaço na cidade para alugar para fazer o culto. E eu falei, legal, a gente pode falar disso, mas 3 de setembro eu vou precisar de um lugar para fazer o culto. Ele, pode fazer aqui. Só vou confirmar na data aqui na agenda e tal. Enfim, ali, no domingo de manhã, no final do culto, a gente conseguiu o lugar para fazer o culto. Fizemos o primeiro culto lá. Na noite anterior nós fizemos uma reunião de oração, porque aí também, né, já que ele abriu a conexão, a gente já faz a reunião de oração, já faz o culto também, já faz o cafezinho, né? Aí a gente fez a reunião de oração no dia 2 de setembro, fizemos o culto no dia 1 de setembro, depois o culto no dia 3, negócio assim, enfim. E aí, depois desse culto, eu falei, cara, estou sentindo o cheiro do gás de novo. Estou sentindo alguma coisa. A pastora Pâmela, quando eu contei para ela, ela disse na hora, isso é algo de Deus. E eu ainda estava nesse lugar de dando um passo de fé, vamos ver, não sei, não vou criar muita expectativa, mas dia 3 a gente faz o test drive, enfim. Fizemos dia 3, voltamos a sentar para conversar. Eu falei, pastor, aquela conversa de vem para cá, é uma coisa real? Ele é real, a gente quer unir a igreja, pode usar, a gente não usa tal, enfim. Eu falei, então pastor, vamos amadurecer essa ideia, vamos trabalhar num contrato, enfim, vamos trabalhar num acordo para a gente vir para cá então. E aí a gente foi nesse processo, setembro, né, conversando ali, outubro conversando, e oficialmente nós decretamos em novembro, né, naquele nosso culto lá, o projeto Êxodo. Né, e nós estamos oficialmente saindo do hotel, nesse movimento que Deus está fazendo, acompanhando a nuvem, né? Quando a nuvem se move, ela andou mais ou menos uns 500 metros para lá. A gente levanta, né, a tenda, a gente desarma a tenda, bota nas costas e vamos para lá. Então, eu queria contar um pouco para vocês entenderem que quando a gente fala de um projeto Êxodo, né, que é o projeto de saída do hotel e ida para esse novo espaço, não é algo que sai da nossa cabeça, não é só uma ideia que a gente teve, não é que eu acordei um dia e falei, estou de saco cheio aqui do hotel, sabe, tipo, não aguento mais esse hotel, vamos para outro lugar. Não, é porque tem algo que Deus está fazendo nesse processo que vai além dos nossos olhos humanos. Né? Os nossos olhos humanos já apontam, esse salão já está cheio hoje. Né? A gente já está batendo na porta, o estacionamento. Eu fui ali pegar um Red Bull, a moça falou assim para mim, pastor, eu preciso falar com você. Eu pensei, acho que ela vai entregar a vida para Jesus, ela vai pedir oração. O que ela quer? Ela falou assim, eu mandei o menino fechar o estacionamento, ninguém vai entrar. Ela estava desesperada, porque ela... Aí eu falei assim, mas calma, hoje é o último culto, né, que a gente está aqui, você vai fazer isso comigo? No último culto você vai fechar o estacionamento? Ela, não tem, olha aí, eu não tenho onde parar o carro e tal. E eu falei, calma, é o último culto. E ela, mas eu tenho... Eu falei, deixa entrar, eu tenho uma vaguinha ali e tal. Ela falou, mas eu tenho hóspedes. Eu falei, mas é o último culto. Enfim. Eu estou falando isso por quê? Porque está batendo na porta o projeto Êxodo, né? Essa nossa saída. E a gente está oficialmente indo para lá. E nós falamos sobre isso já naquele culto lá, no dia 19, no aniversário de um ano, que nós estamos com o projeto Êxodo, onde nós vamos, como igreja, nos mobilizar também financeiramente. Fica tranquilo que eu não vou pedir dinheiro, não vai ter segunda oferta, eu não vou falar nada disso agora. Só estou te falando para você orar e deixar o Senhor falar contigo, porque quando a gente voltar no ano que vem, a gente vai apresentar um projeto de reforma para a igreja.
Quem lembra do projeto Gênesis, que foi o início? A gente tinha uma estrutura, um valor, né, um orçamento, e a gente foi atrás para juntos como igreja quitar os valores. O projeto Êxodo vai ser da mesma forma, e a gente vai ter um projeto. Né? Alguns perguntaram, mas como é que vai ser essa reforma? Calma que o 3D está ficando pronto. A arquiteta está trabalhando no 3D. Nessa semana, nós tivemos... Foi essa semana? Foi agora, né? Que a gente estava lá. Nós tivemos o ok da parte dele para as reformas que a gente apresentou numa planta de reformas para o Ministério Kids, que vai ser a primeira grande reforma que a gente vai fazer naquele prédio. Né? Então, papais e mamães de prontidão aí, a gente vai fazer a primeira reforma lá. Aquele ar-condicionado que está lá, fomos nós que colocamos como igreja, num grande passo de fé. Né? A gente colocou aquele ar. Enfim, a gente vai reformar o Kids. A gente vai fazer a transmissão do culto ao vivo. Né? O Arthur tem editado aqui. Eu quero honrar a vida do Arthur, que tem toda semana. Dá uma salva de palmas aí pro Arthur, ó. O Arthur vem de São Paulo todo domingo para servir com a gente. Ele pega o trem todo domingo. Ele leva 1h30 para chegar aqui. E ele ouviu de Deus. Ele falou, pastor, eu ouvi de Deus que eu preciso servir vocês lá na Caminho Santo por 1 ano. Desde janeiro até agora. Esse aqui é o último culto que ele oficialmente vai servir com a gente. Mas em janeiro ele falou que quer voltar alguns dias para ouvir de Deus. Se Deus não vai estender o contrato. Enfim, mas Arthur, quero honrar a tua vida e agradecer, cara, porque você se dedicou pra caramba esse ano, além de pegar o trem, fazer os vídeos. Se você quem assistiu algum vídeo no YouTube esse ano? Era ele que editava, então se tiver algum erro você pode falar com ele. Mas ele que editava e ajudava nesse processo todo, então foi muito bom. Enfim, muitas coisas, muitas mãos se juntaram para fazer acontecer. E ano que vem estaremos lá com alegria no coração. Aguardem ansiosos pelo projeto. Pelos projetos 3D que a gente vai apresentar, tá bom? E nós amanhã estamos indo para a Argentina numa viagem missionária com um grupo de pessoas aqui da igreja. Nós vamos para uma cruzada do Carlos Anacondia, ficaremos até domingo, né? Chegaremos aí literalmente para o Natal. E eu queria que vocês estivessem em oração, por favor, por nós, né? Estaremos nessa cruzada de cura, libertação, evangelismo. Então existe muita batalha nesse processo, mas eu gostaria muito que a igreja nos cobrisse em oração. Ao longo disso eu vou postar algumas coisas lá no grupo da igreja, para você ficar sabendo. Aproveitando que a gente está falando de viagens, nós teremos também em julho do ano que vem, uma viagem para a África. Então se você quer fazer parte disso, a gente tem um grupo, que eu vou postar hoje à noite, assim que acabar a mensagem eu vou postar o grupo, para você entrar, tá bom? Lá no nosso grupo de WhatsApp, você vai ver o outro grupo. Então aqui é muito grupo, tá? É o grupo do plano de leitura. É o grupo da igreja, é o grupo da viagem. Aí a gente vai diversificando. Mas se você tem vontade de fazer parte dessa viagem, você pode entrar no grupo e a gente vai te tirar suas dúvidas lá. Tá bom? Bom, recados dados, avisos dados. Eu queria entrar na palavra de hoje, são 18h47. A Carol deu um aviso e disse que a gente vai ter 2 semanas de férias, né? Então, me aguenta um pouquinho aí. Tá bom? A gente vai ficar 2 semanas sem se ver. Então, eu tenho uma mensagem aqui para compartilhar com você. Eu sei que é um dia típico. Se em algum momento você precisar sair, partir, se tem algum outro compromisso, sinta-se à vontade. Não vou me sentir ofendido, mas eu vou compartilhar essa mensagem com vocês hoje. E nós começamos o ano falando que é um ano de guerra. Quem lembra disso? É um ano de guerra. Mas no meio da guerra, nós precisamos aprender. E deixa eu perguntar aqui, quem aqui teve um ano de guerra? Você fala assim, cara, foi um ano de guerra. Caramba, bastante gente. Tá. Quem aqui fala assim, não foi uma guerrinha, não, foi guerra. Tá, Boa, tem uns que levantaram as 2 mãos para garantir. Mas eu queria dizer para vocês que no meio da guerra nós precisamos ter tranquilidade para tomar as decisões certas, de maneira estratégica. Nós precisamos aprender a carregar a paz no meio da guerra. E isso não é fácil. Carregar a paz no meio da adversidade, carregar a paz no meio da turbulência. E eu lembro do dia que eu peguei
um avião, e o avião estava quase pousando em Congonhas, e de repente está todo mundo feliz, tranquilo, o piloto fala que, atenção tripulação, pouso autorizado. E aí você fala, está chegando, está todo mundo bem. De repente, aquele avião que estava pousando, ele arremete, e o arremeter é quando ele acelera com tudo por algum problema, que você não sabe qual, porque você não é o piloto, você é só o passageiro. Mas se ele está descendo, você espera que ele pouse, de repente, se ele acelera com tudo e sobe, você fala, cara, tem algum problema. E problema no avião, meu amigo, é tipo assim, né? E eu lembro que a mulher do meu lado, ela começou a fazer o sinal da cruz, assim, ó. Mas muito rápido, que eu acho que ela começou a fazer assim já. Eu nem sabia mais para onde ela fazia. E eu olhei para ela, naquele lugar de adversidade. Obviamente, passa um monte de coisa. A primeira coisa que eu pensei foi, será que meu seguro de vida está em dia? Porque se cair, eu morrer, pelo menos minha esposa vai conseguir ficar com dinheiro para quitar alguma dívida aí, sei lá, né? Um cartão de crédito vai chegar, porque não vai parar. E eu comecei a pensar num monte de coisa. E eu olhei para o lado e falei, cara, isso aqui é uma ótima oportunidade para eu falar alguma coisa para ela. Aí eu falei assim, calma! Ela olhou para mim assim, assustada. Eu falei, calma que eu estou nesse avião e esse avião não vai cair, porque eu tenho promessa de Deus sobre a minha vida que não se cumpriu. Eu me enchi de ousadia para falar. E aquilo me trouxe paz, e por incrível que pareça, no meio daquela adversidade, não era uma turbulência, né? Era o avião tremendo todo e subindo, trouxe paz para ela, e ela falou, como assim? Calma. Deus tem muita promessa. Eu comecei a falar de Jesus para ela, comecei a evangelizar, comecei a falar das profecias. Aí você também fica meio perdido no meio ali, fica todo mundo meio perdido. Mas aquela fala trouxe paz em meio a uma turbulência, uma adversidade, sabe? Eu queria dizer para vocês que mesmo num ano de guerra, nós precisamos encontrar a paz que não é a paz humana. Não é a paz terrena. Não é aquela paz de você saber que chegou no fim do mês e ainda sobrou um dinheirinho na conta. Não é essa paz que eu estou falando. Sabe? Não é aquela paz de eu estou empregado, eu estou com saúde. Não é essa paz. É a paz que excede todo entendimento. É a paz que não faz sentido para a nossa mente humana você estar no meio de um avião desesperado, porque você não sabe o que está acontecendo, e você conseguir respirar e manter a paz. Porque quando você está numa guerra, se você se desespera, você toma as atitudes erradas. E a atitude errada no meio da guerra vai gerar prejuízo. Tem momentos que a gente precisa aprender a viver nesse ambiente, né? Nesse mundo que a gente vive, que as adversidades vão chegar. Quem aqui nunca passou uma adversidade na vida? Tem alguém? Se não, ora por mim, eu preciso dessa oração. Se você estiver aqui, ora por mim, eu preciso dessa unção. Todos nós vamos passar por adversidades, mas agarrados em Jesus. Meu amigo, a gente segura nele. Vai estar chovendo, mas quando Jesus está com a gente, deixa eu te falar uma coisa. Ele vai tranquilizar a tempestade, ele vai te mandar sair do barco, ele vai fazer alguma coisa. Ele está com você. E a gente precisa encontrar esse príncipe da paz que é Jesus. Sabe, quando a vida chacoalha, o corrimão é Deus, gente. Às vezes a gente quer agarrar em muita coisa, mas quando a vida chacoalha, o corrimão é Deus. Na mensagem de hoje eu quero falar sobre o nascimento de Jesus, culto de Natal, árvore de Natal, né? Música de Natal, apresentação de Natal. E eu falei, eu vou compartilhar sobre Jesus, sobre o nascimento de Jesus. E você vai ver o nascimento de Jesus. Eu preparei aqui, quase que um resumo dos capítulos de Lucas, capítulo 1 e 2 do livro de Lucas. Ele relata o nascimento de Jesus. E você vai encontrar também, se você estiver anotando, anota aí para você estudar depois. Você vai encontrar o nascimento de Jesus também no capítulo 1 e 2 de Mateus. Tá bom? Então, dentro dos evangelhos, você encontra Mateus 1 e 2, tá? E Lucas 1 e 2. E eu queria te encorajar a você, nessa semana, você meditar sobre essas passagens, ler sobre essas passagens, porque, de novo, eu não vou fazer um texto corrido aqui, ou melhor, não vou ler os versículos todos para você, eu fiz um resumo aqui corrido daquilo que é Lucas 1 e 2. Eu vou focar em Lucas 1 e 2 essa noite. Lucas, ele faz um relato, ele começa falando, ele está fazendo um relato sobre os fatos ocorridos. Deixa eu te falar uma coisa, Lucas não foi um discípulo direto de Cristo, tá? Lucas era um médico. E às vezes a gente pensa que Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 eram discípulos de Cristo, né? Tem alguém que sabia disso?
Ninguém levantou a mão, tá? Nessa hora que tipo, não sabia, mas também agora não vou levantar a mão. Agora eu estou sabendo. Enfim, Lucas ele não era um discípulo direto, ele estava fazendo um relato, e ele era um médico, por isso que você vai ver que muitos relatos que ele traz de cura, é um relato mais específico do que nos outros evangelhos, porque ele tinha esse olhar clínico, esse olhar de médico. O anjo Gabriel, né, ele aparece, logo no comecinho, ele aparece para Zacarias, pai de João Batista, e diz: você vai ser pai. Deixa eu te explicar, tem duas coisas aqui. Zacarias não acreditou logo de cara, e aí ele pede um sinal, né? Porque a esposa dele já era um pouco mais de idade, já tinha uma idade avançada. E um outro ponto importante é que na Bíblia você só vai encontrar 2 nomes de anjos. Quem sabe os 2 nomes dos anjos? Acabei de falar um, Gabriel e Miguel. São os únicos 2, né? Gabriel ele vem como esse mensageiro que traz, né, essa novidade, essa informação para Zacarias de que ele vai ser pai. Zacarias não acredita, ele pede um sinal, e aí Gabriel deixa o sinal. E é muito interessante essa passagem, porque o sinal que ele deixa é o seguinte: você vai ficar mudo até o dia que essas palavras se cumprirem. Meu amigo, ele estava lá no Santo dos Santos, o anjo apareceu para ele, estava todo mundo lá de fora esperando, você vai ler isso na tua Bíblia quando você ler, está todo mundo esperando ele sair daquele lugar, chegar lá fora e falar alguma coisa, porque ele estava demorando demais, o povo já começou a ficar meio ouriçado, e falou: mano, cara, está demorando, o que está acontecendo? Era para ter sido uma coisa um pouco mais rápida, e o interessante é que ele sai reto e vai embora, e as pessoas não estão entendendo, e mais para frente você vai ler que eles começam a se comunicar em sinais. Inclusive, abrir um parênteses aqui, se você faz parte da Caminho Santo, e você sabe a língua de sinais, é língua de sinais que fala? Estou falando certo? Mas é língua de sinais, não é? Tá certo. Libras, isso. Tá vendo? E não é o teu signo, tá? Por favor. Se você sabe Libras, né? Se você consegue se comunicar, nós queremos de alguma forma criar uma área dentro da igreja acerca disso, né? Para a gente poder, inclusive, evangelizar pessoas. Esse é um povo não alcançado, sabia? Às vezes a gente olha lá para a África, né? E a gente vai para a África, não tem nada de errado com a África. A gente olha lá para os lugares, e deixa eu te falar, tem um povo não alcançado, às vezes, do nosso lado, porque a gente não consegue se comunicar. E a gente precisa aprender. Então, se você sabe, tem um interesse, enfim, me procura, porque para o ano que vem a gente queria muito poder dar um start nisso. Mas fechando parênteses, voltando aqui. Ele deixa o sinal que é ele ficar quieto, né? Ele fica mudo. E Gabriel vai embora. Logo depois, Gabriel aparece para Maria, mãe de Jesus, e fala sobre o nascimento de Jesus. O mesmo Gabriel que vem com a informação para Zacarias, ele vai para Maria. E aí Maria, pergunta uma coisa: como que isso vai acontecer? Porque eu sou virgem. É interessante na minha tradução aqui, ó, Zacarias fala no versículo 1, ou melhor, no capítulo 1, versículo 18, ele fala assim: como saberei que isso é verdade? Quando o anjo fala para Zacarias que ele vai ser pai e a esposa dele é um pouco mais de idade, ele fala assim: como que eu vou saber que isso é verdade? E aí o anjo fala: então tá bom, você quer saber como é que isso é verdade? Você vai ficar quieto até o dia que essa palavra se cumprir. Você vai ficar mudo. Ele entra, sabe, com esse questionamento para o anjo: como saberei que é verdade? Se você ouve algo disso, dessa forma, você pensa: cara, tem uma dúvida no ar. Tem uma desconfiança no ar. E o posicionamento de Zacarias é um posicionamento de desconfiança, de dúvida. Agora, Maria, no mesmo capítulo, versículo 34, quando o mesmo anjo Gabriel, fala para ela que ela vai ser mãe, que vai nascer Jesus e tudo mais, ela vira e fala assim: mas como que isso vai acontecer se eu sou virgem? Eu estava meditando sobre esses 2 posicionamentos. Zacarias, ele era um sacerdote experiente, ele era um teólogo ali da área, né? Ele tinha conhecimento das escrituras, e ele duvida do mesmo mensageiro que Maria, uma simples jovem de uma pequena aldeia da Galileia, não duvida.
ela apenas pergunta: como que isso vai acontecer, Gabriel? Isso que você está falando para mim, como é que isso vai acontecer? Eu não sei qual que é a tua postura diante das palavras de Deus sobre a tua vida. Às vezes a gente pode ser aquele que duvida, ou pode ser aquele que acredita. Sabe, a gente pode ser aqueles que vamos atrás para saber como é que a gente pode cumprir com aquela coisa que Deus está falando para nós, ou a gente pode ser aquele que fica colocando empecilho e barreira. Independente do teu conhecimento teológico, deixa eu te falar, eu queria te encorajar a ter uma postura de Maria. Não uma postura de Zacarias que duvida, questiona no âmbito da não confiança da palavra. Eu queria te encorajar a ser como Maria. Como, Senhor? Porque se o Senhor está me falando, eu não te pergunto como que eu sei que isso é verdade. Eu simplesmente vou te perguntar como que isso vai acontecer. E eu quero que nós, como Igreja Caminho Santo, eu creio que nós vamos viver coisas impossíveis para o homem, impossíveis para o humano. A nossa pergunta sempre vai ter que ser: Deus, como? Como? Sabe, eu quero desenvolver em mim primeiro, claro, como pastor da igreja, mas uma comunidade que quando ouve algo de Deus, não duvida, só abraça e fala: como vai ser? Sabe, a gente recebeu palavras e palavras e palavras. A gente tem uma coleção de palavras. Você talvez deve ter a tua coleção de palavras. Deixa eu falar, rega as tuas palavras, não com dúvida, mas como convicção, e questiona Deus do como isso vai acontecer, Deus. Porque logo depois, no versículo 37, é interessante, fala assim: pois para Deus, nada... Quem conhece esse versículo? Quem já ouviu isso alguma vez? Deixa eu falar, para Deus, nada é impossível. No lugar da tua impossibilidade, o nosso Deus pode fazer alguma coisa. No lugar da tua enfermidade, que os médicos podem apontar o que for, Deus é o Deus do impossível. Os médicos podem falar: já era, mas se Deus não falar que já era, não era. As pessoas podem dizer que as portas estão fechadas. Meu amigo, se Deus abrir, ninguém mais fecha. As pessoas podem falar: o teu dinheiro não vai dar. Mas quando Deus provê, vem do norte, vem do sul, vem do leste, vem do oeste, aparece na tua conta, pessoas se levantam. Do nada alguém chega para você e fala assim: olha, eu estava orando e Deus pediu para eu te dar isso. Sabe? Acontece. Porque Deus é Deus do impossível. A provisão chega, a conexão chega, a cura chega, o perdão, talvez para você é impossível perdoar. E deixa eu falar uma coisa, para Deus nada é impossível. Então eu queria encorajar nós como igreja a vivermos segundo esse coração de Maria. Esse coração que acredita e só pergunta: Deus, como? Mesmo na tua simplicidade de conhecimento, de finanças, não importa, na tua simplicidade ou no teu vasto conhecimento, enfim, Deus, como? Porque Caminho Santo foi construído até agora sempre assim: como, Pai? O Senhor está falando para a gente ir para Jundiaí, como? O Senhor está falando para a gente vender o nosso apartamento em São Paulo, como? Porque a gente mudou para cá, o nosso apartamento estava lá e a gente pagava a prestação do apartamento lá e o aluguel daqui. Já era difícil pagar a prestação de lá. E a gente estava orando. E a gente falou: como é que a gente vai fazer? Porque agora a gente tem, além da prestação, a gente tem um aluguel. E a gente sentiu no coração o cheirinho do gás. A gente sentiu no coração: muda para Jundiaí. E aí a gente falou: tá bom, vamos orar. Qual que é o prazo para a gente mudar? Eu senti no meu coração, até o final de março. A minha esposa sentiu até o começo de março, ali, até a virada do mês de fevereiro para março. Eu falei: ela tem mais fé do que eu. Eu ainda tentei jogar 30 dias para frente, que nem quando você compra no cartão de crédito, do dia que você espera virar o cartão para jogar 40 lá para frente. Foi o que eu estava fazendo com o Senhor. Deus, vamos fazer assim, é março? Tá bom, mas 31 de março. E eu lembro que quando eu falei com ela, eu falei: amor, eu sinto que até o final de março. Ela falou: nananina, não. Vai ser até março, ou seja, é em fevereiro. E eu falei: meu Deus. E eu lembro que quando virou o ano, a gente já tinha colocado as crianças para estudar aqui. Então, todo dia de manhã eu saía de São Paulo, na virada do ano. Na virada ali em fevereiro, né? Eu saía às 5:30 da manhã de São Paulo e vinha trazer as meninas para a escola.
E eu ficava aqui na cidade procurando, né? Lugar para a igreja, para ver, para conhecer, para saber, porque um dia a gente sabia que ia sair do hotel, então eu já estava procurando alguns lugares, mas também procurando uma casa para morar. E eu não tinha casa para morar e a gente ficou nesse processo. Mas quando Deus, Ele fala, Ele cumpre. E a gente tem que viver o processo de ousadia. A gente tem que obedecer a palavra de Deus. Como que o senhor vai fazer nisso até o final de fevereiro? E visitava casa, e visitava apartamento, e era tudo muito caro, e não dava no bolso. Sabe aquela coisa? Quem já passou por isso? E aí você vai, enfim. Até que chegou uma hora. Aliás, tem um outro testemunho antes desse. Nós estávamos com um carro só nessa época, e agora nós estamos com um carro só novamente, olha lá. Mas no meio do caminho teve um momento que nós estávamos com 2 carros. Por quê? Olha que loucura. A gente estava com um carro e a Pâmela trabalhava em Alphaville. E eu falei, como é que a gente vai fazer? Em janeiro dava, porque a gente não estava vindo para cá. Como é que eu vou fazer em fevereiro, que eu tenho que ir todo dia de manhã, levar as meninas para a escola, voltar, ela tinha que ir para Alphaville trabalhar. Eu falava, Deus, eu preciso de um carro, eu preciso de um carro, eu preciso de um carro. E o meu corretor, eu tinha um consórcio que eu ia comprar um carro. E o meu corretor lá, ele tinha que dar o lance da carta de crédito. Quem já passou por isso no consórcio? Você sabe o que eu estou falando. Ele tinha que dar o lance. E ele, o bendito, aleluiado, ele perdeu o horário do lance. E na minha cabeça era, cara, eu tenho lá o lance certinho, o dia certinho, eu vou pegar esse carro, vai dar certo e tal, vai dar certo. Tava com muita fé que ia dar certo. E ele me liga e fala, olha, cara, perdi aqui, não consegui falar com você. Meu telefone, o Thales estava comigo nesse dia. Eu não sei onde o Thales está, mas o Thales estava comigo nesse dia e de repente, literalmente, ele... Piada interna. O Thales, ele viu isso. O cara me ligou, já tinha passado o horário do lance, meu telefone não funcionava. Eu ligava para o cara para saber se estava tudo certo, meu telefone não fazia ligação, não recebia ligação, um caos. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Enfim, resumindo, naquela mesma semana eu perdi o meu lance, mas uma pessoa me liga e fala assim, cara, você ainda está querendo comprar um carro? Eu falei, tô. Ele, vem cá fazer um test drive no meu? Eu, cara, já falei que teu carro não dá no meu bolso, ele é mais caro do que a carta de crédito. Ele, vem cá fazer um test drive. Às vezes a gente começa a colocar barreira, em vez de a gente perguntar como, a gente fica simplesmente colocando barreira. E aí eu fui fazer o test drive, fui com a Lara, chegamos lá, ele pegou, tal, fiz o test drive, falei, e aí, tá bom, legal, o carro é bom, bacana, obrigado, e aí, o que eu faço? Aí ele virou e falou assim, então tá bom, quanto que é a tua carta de crédito? Eu falei o valor, ele falou, tá bom, eu entrego esse carro no valor da tua carta de crédito para você. A Lara olhou assim, como assim? E depois eu falei para ela, isso aqui é provisão de Deus. A pessoa vendeu quase 20%, 30%, não, uns 25% abaixo do que era o valor do carro, pela minha carta de crédito. Só que detalhe, isso daqui é quinta-feira, antes de começar a aula aqui em Jundiaí na segunda. Finalzinho de janeiro. E eu desesperado que eu não tinha carro. De repente, ele vira... Aí eu tenho o segundo problema. Meu corretor não contemplou a carta. Eu falei, então, irmão, deixa eu falar uma coisa. Só um detalhe. Eu não tenho a carta contemplada. Aí ele falou, não tem problema. Faz assim, bota o seguro no carro e vem pegar ele aqui no sábado. Amanhã, isso era quinta. Sexta você fecha o seguro do carro. Sábado você pega o carro. E quando a tua carta for contemplada, você me paga. E eu falei, amém. No dia seguinte, fechei o seguro. No sábado, foi eu e a Pâmela pegar o carro. A gente pegou o carro. Segunda de manhã, eu estava pegando a estrada às 5h30 da manhã, vindo aqui para Jundiaí. Trazer as crianças para a escola. Foi assim que a gente fez. Foi assim que aconteceu. Não foi duvidando. Foi tipo, Deus, como? Tiveram momentos que a vida chacoalhou, mas a gente agarrou em Deus. A mesma coisa foi com o nosso apartamento quando a gente mudou, e as coisas fluíram, e depois daquele mês que a gente estava aqui, realmente mudamos. No dia 25 de fevereiro, a gente estava aqui, morando. E aí Deus queria fazer uma coisa diferente. Ao invés de cada um alugar uma casa diferente, eu, Esdras e minha sogra, nós tivemos a brilhante ideia de morar todo mundo junto. Na ICS House. E hoje nós moramos, nós 8, na mesma casa, mais o nosso cachorro, que agora é dele também. Então agora você tem que ajudar a levar, fazer xixi. Enfim, eu estou contando esses testemunhos porque, gente, não tem a ver com a bênção financeira. Ah, detalhe, a gente convocou um jejum lá na Páscoa, para Páscoa. Quem lembra do jejum da Páscoa? Quando a gente convocou o jejum, domingo, eu estou aqui no culto, no dia que começava o jejum, eu estava aqui. E aí o corretor me liga e fala, olha, desculpa, que eu sei que hoje é domingo, mas eu estou com uma pessoa querendo ver teu apartamento, você quer vender? Antes de acabar o jejum,
o dinheiro estava na conta e o apartamento estava vendido. Deus faz. Eu não estou contando isso porque é bênção material. Eu estou trazendo um testemunho dos milagres que Deus faz. A minha esposa está aqui hoje por conta de um milagre de Deus na saúde dela. Talvez você está aqui hoje por algum milagre de Deus. Deixa eu falar, para Deus nada é impossível. Sabe aquela pessoa que você está orando, que você fala assim, é impossível ele se converter? Para Deus nada é impossível. Sabe essas coisas que tipo, você fala, é impossível? Para Deus nada é impossível. Amém? Continuando, versículos 39 a 45, tem um encontro de Maria e Isabel, que é a mãe de Zacarias. Mãe de João Batista, esposa de Zacarias, elas se encontram. Aí João Batista, que tinha uma promessa, depois você vai ler lá, no versículo 15, o anjo fala que ele vai ser cheio do Espírito desde o ventre. Quando Maria encontra Isabel, o que acontece na barriga de Isabel? O menino se agita. Por quê? Porque agora Maria já tinha sido concebida pelo Espírito Santo e Jesus estava na barriga de Maria. Aquele que anda pelo Espírito reconhece o Salvador. E aí é interessante que o bebê que era aqui, de Isabel, que era João Batista, ele se agita, então ele já é cheio do Espírito desde o ventre, ele se agita quando ele encontra, né, de alguma forma ali naquele encontro, né, você está entendendo o que eu estou falando aqui? Com Jesus na barriga de Maria, ele se agita, e olha que interessante, o Espírito que está em... Eu estou tentando lembrar os nomes aqui, calma aí. João Batista, dentro de Isabel. Isabel agora é cheia do Espírito. E ela é cheia do Espírito, e ela começa a reconhecer Maria como a mãe do Redentor. Até então ela não sabia de nada. Olha que interessante, aquilo que você carrega, ele faz parte de algo poderoso, que é em você e através de você. Sabe? Nós precisamos começar a transbordar aquilo que a gente carrega do reino. Nós precisamos começar a levar para as pessoas aquilo que nós carregamos. E aí, então, eu queria declarar isso aqui sobre os não convertidos. Quem conhece alguém que é não convertido aqui? Lá fora você tem a lista VIP. Você colocar 10 nomes para você regar em oração de pessoas muito importantes que você quer ver caminhando com Jesus, né? Então depois você pode sair, quando você sair, você pode pegar. Agora, eu queria só declarar isso sobre essas pessoas que vocês conhecem, que eu também conheço. Uma frase que eu anotei, saiba que é somente pelo Espírito que o pecador pode conhecer a Cristo como seu único e suficiente e eterno Salvador e Senhor. É pelo Espírito. Do mesmo jeito que foi ali naquele momento entre Maria e Isabel, o Espírito tomou conta de Isabel e ela reconhece como a mãe do Redentor. João 16, de 8 a 11, fala assim, quando ele vier, Jesus está falando do Espírito Santo, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque os homens não creem em mim, da justiça porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais, e do juízo porque o príncipe deste mundo já está condenado. Deixa eu te falar uma coisa, talvez você está tentando ir pela tua própria força, Deus está falando, não é por força nem por violência, mas sim pelo meu Espírito, assim diz o Senhor dos Exércitos. Então nessa pessoa que não conhece a Jesus, deixa eu te falar uma coisa, não é pela tua força, vai ser pelo Espírito do Senhor. Ora, rega em oração. Né? Nas oportunidades que você tiver, deixa transbordar o Espírito que você carrega. Agora deixa eu falar uma coisa, não adianta ir na tua própria força. Vai ter um momento que vai acontecer. E a gente precisa confiar, porque para Deus nada é impossível. E aí depois, continuando nessa passagem, a gente vai ver um cântico, né, que Maria ali encontrou com Isabel e tal. E é interessante porque Maria começa agora a cantar diante daquela situação. Olha que interessante. Depois você vai ler na tua Bíblia o Magnificat. Fala comigo, Magnificat. Você está falando latim. Você veio para o culto, vai sair daqui culto. Pegou? Magnificat. O que é o Magnificat? Né? A tradução é engrandece. E é o que ela fala, né? Ela começa... Depois você vai estudar isso, eu não vou ficar entrando nos detalhes aqui, mas ela começa falando sobre isso. Inclusive tem músicas sobre isso, é muito legal você estudar sobre isso, tá bom? Ela vem com um cântico de Maria, que é o Magnificat, e aí João Batista nasce, rola toda uma discussão do nome do menino, porque
tinha que ser, não tinha, ele fala, né? Ele pega uma tábua e começa a escrever o nome do menino e todo mundo fala, mas não pode ser João, porque João Batista, não tem ninguém na tua família com João Batista, tinha que ser outro nome e tal. E ele declara, né? Decreta que vai ser ali João Batista, toda aquela discussão. E aí, depois que o nome do menino é dado, é que ele volta a falar. E eu pensava, mas não tinha que esperar o menino nascer? Porque já fazia 8 dias que o menino tinha nascido. Porque o João Batista estava sendo levado para ser circuncidado, que era no 8º dia. E eu pensava, bom, já se cumpriu a promessa quando o menino nasce. Quem pensava isso? Ninguém? Tá bom. Mas eu falei, o menino nasceu, por que ele não voltou a falar? Mas a promessa não era que ele voltasse a falar quando o menino nascesse. A promessa que o anjo tinha feito era quando essas palavras se cumprirem. Quais foram as palavras do anjo? Você vai ler na historinha. Ele fala assim, você vai ser pai, a sua esposa vai conceber, o nome dele vai ser João Batista. Coloca o nome de João Batista, porque ele vai preparar o caminho e começa a falar tal. É nesse momento que a gente tem que entender como que as coisas no reino funcionam. Às vezes a gente para no nascimento, mas Deus está falando assim, ei, seja obediente até o fim. Seja obediente não só na hora que nasceu. Eu falei para botar o nome de João Batista, então bota o nome de João Batista. É na hora que ele decreta que o nome é João Batista que volta a fala dele. Por quê? Porque ele foi obediente até o fim. Sabe o que eu fiquei pensando? Às vezes a gente está pedindo para Deus liberar tudo o que ele prometeu, mas a gente ainda não entregou tudo o que ele pediu. Agarra isso no teu coração. Vamos até o final. Se ele falou para fazer de um jeito A, B, C, não é fazendo do jeito A, B que a gente vai viver o C. Meu amigo, seja fiel até o fim. Seja obediente até o fim. Cristo foi obediente até o fim, até a morte e morte de cruz. Você entende? A gente precisa perseverar nesse lugar de obediência às palavras de Deus. E aí, quando ele abre a boca, vem o segundo cântico. Você vai ler lá também, muito interessante. O primeiro de Maria, qual que é o nome? 3 pessoas lembraram. Eu estava super empolgado, falei, as pessoas vão sair sabendo falar o Magnificat. Mas tá bom, depois você vai lembrar disso. Você vai estar aqui online, você vai poder pegar. Mas o cântico de Zacarias é o Benedictus. Fala comigo, Benedictus. Então, assim como Maria, Zacarias agora entoa um cântico. Maria, naquele momento tão grandioso, entoa um cântico. E Zacarias, agora, nesse momento de viver a promessa ali, né? A voz dele voltando, a primeira coisa que ele faz é o cântico de Zacarias, que se chama Benedictus, que significa bendito, ou seja louvado. É o comecinho do cântico que ele começa a falar. Sabe, João Batista, ele começa ali o seu ministério, depois ali perto dos 30 anos de idade. Isso aqui é um ponto interessante. Jesus também começa perto dos 30 anos de idade. Você já se perguntou por que foi nos 30 e não nos 27, e não nos 33? Você já se perguntou? Não? Tá, eu me perguntei. E eu fui atrás da resposta. E a resposta é porque, naquela época, em geral, os profetas, eles tinham a sua maioridade, a sua maturidade reconhecida pelos conselhos dos rabinos, ali perto dos 30 anos de idade. É por isso que Cristo começa o ministério com aqueles 30 anos de idade. E a mesma coisa acontece ali um pouquinho antes com João Batista. Em Lucas 1, 76 a 79, já é o finalzinho do capítulo 1. Olha que interessante o cântico, né? Ele está falando ali no Benedictus, aqui é Zacarias falando sobre o seu filho. E você, menino, imagina ele declarando depois de tantos dias sem falar, a primeira coisa que ele fala é, e você, menino, quem já ouviu isso da sua mãe e do seu pai? Pois é, mas aqui é um ponto, acho que talvez diferente do contexto pelo qual você ouviu, não é verdade? Mas ele está falando assim, ó, e você, menino, será chamado profeta do Altíssimo. Lucas 1, 76 a 79. Pois irá diante do Senhor para lhe preparar o caminho, para dar ao seu povo conhecimento da salvação mediante o perdão dos pecados, por causa das ternas misericórdias do nosso Deus. Aí ele muda, ele para de falar agora de João Batista, e ele começa a apontar para Cristo. Pelas quais do alto nos visitará o sol nascente, para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte, e guiar os nossos pés no caminho da paz. Ele termina ali, né, ele começa falando sobre João Batista, mas ele termina o mesmo versículo ali no finalzinho 79, falando o quê? Sobre Jesus. E eu queria encorajar você para entender que ele está profetizando que do alto nos visitará o sol nascente. O sol vem depois da escuridão, depois da noite. O sol raia. A escuridão e as trevas que existem no mundo, elas serão sobrepostas pelo sol nascente, o nosso Senhor. Amém?
para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte, e guiar os nossos pés no caminho da paz. Então, o título da mensagem de hoje é Tudo é Paz. Igual a música que a gente cantou agora. Tudo é paz. As crianças cantaram melhor que eu, né? Agora, eu acabei de fazer o resumo do capítulo 1. Eu já cheguei na metade da mensagem, você acredita? Celebra comigo. A gente já está na metade da mensagem. Eu vou agora resumir o capítulo 2 para você e eu vou entrar no ponto final. Quando a gente fala do capítulo 2, você vai entrar e você vai ler, você vai ver que César Augusto, o imperador romano, ele decreta um recenseamento, né? E todos precisavam ir para a sua cidade. Todo mundo tem que ir para a sua cidade. No caminho que José e Maria, agora, né? José, o pai, o marido de Maria, e eu falava que José era pai de Jesus. Quem falou que José era pai de Jesus alguma vez na vida? Tá. José não é pai de Jesus. José é esposo de Maria, mãe de Jesus. Você entende? A concepção, as coisas ali, tá? Eu tomei uma bronca uma vez da minha pastora, e eu nunca mais... Uma bronca não, ela me corrigiu. E eu nunca mais esqueci. Eu falei no culto uma vez, não, José é pai de Jesus. Eu desci, a primeira coisa que ela falou foi, pastor César, foi uma bênção o culto. Nossa, sua palavra foi muito boa, mas tem um ponto teológico errado. Eu, claro, qual que é? Ela, José não é pai de Jesus. Ele foi concebido pelo Espírito Santo. Ele não é pai de Jesus, ele é marido de Maria. Eu, claro, nunca mais me esquecerei. Me perdoa por isso. Então, eu estou aqui te ensinando hoje, Júnior, para você nunca cometer esse erro, tá bom? E aí, então, eles tinham que ir para a sua cidade, mas aí, Maria e José no meio do caminho, acontece o nascimento de Jesus, né? Um anjo aparece, tá bom? Ali e anuncia o nascimento do Salvador, o Messias. É muito interessante porque no primeiro momento vem um anjo, e ele não fala qual é o nome do anjo nessa hora. Ele só menciona que um anjo desce e anuncia o nascimento do Salvador, o Messias. Está lá no versículo 11 do capítulo 2 de Lucas. E aí é interessante que logo depois que o primeiro anjo aparece, você vai continuar lendo, vai ver que vem uma multidão de anjos. Cara, eu fico doido. Eu estava aqui no louvor, eu perguntei para o Esdras, tem algum barulho de corneta em algum desses instrumentos? Ele, não. E eu falei, mano, eu estou ouvindo um barulho de corneta. Alguém ouviu um barulho de corneta? Tá bom, eu ouvi. E eu ainda perguntei, eu falei, cara, e eu creio que nesse momento, essa multidão de anjos, sabe, tem esses momentos de louvor, assim, essas coisas. Cara, eu fico sentindo, sabe, essa atmosfera, sabe, vira e mexe eu escuto um barulho a mais que eu falo, parece que não é o que está aqui. Eu espero que não seja um pad que eles colocaram na bateria, né? Bem, e eu, nossa, tem um coral de anjos. E é o cara da bateria ali, só no padzinho. Enfim. Tinha um pad lá? Não, né? Não, só para testar aqui minha fé, né? Não estou duvidando, eu estou perguntando como isso pode acontecer. A multidão de anjos aparece, um exército celestial. E aí depois fala comigo, Magnificat. Fala comigo, Benedictus. Agora você vai falar uma frase. Glória in excelsis Deo. Latim. Glória a Deus nas alturas. Olha que interessante. Lucas 2, versículo 13 e 14. De repente, abre aí comigo, você vai acompanhar comigo aí. Lucas 2, versículo 13 e 14. Lucas 2, 13 e 14. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu junto com aquele anjo, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais ele concede o seu favor. Deixa eu falar uma coisa, os céus estão reconhecendo algo poderoso. Esse é o momento que o céu está reconhecendo. E deixa eu falar uma coisa, quando o céu reconhece, meu amigo, se torna realidade aqui na terra. Nós precisamos ter a sensibilidade de entender, discernir o que é que os céus estão reconhecendo, para a gente
aprender a reconhecer aqui também. Porque senão a gente vai viver a nossa vida meio à toa, a gente vai viver a nossa vida meio perdido. Os céus estão falando alguma coisa. Imagine que tem um coral de anjos falando alguma coisa e você está lá perdido. Que nem às vezes no louvor. Meu, o pau está quebrando, o negócio está aqui, pá, aquela coisa toda, aqueles charamanaias todo. Aí de repente você olha, tem tipo uma pessoa assim, ó. Ele não está vendo um coral de anjos, ele está tipo brisando. E quando eu vejo isso, não é num lugar de julgamento, entenda o que eu estou te falando? Só estou te falando assim, cara, a minha sensação às vezes é tipo, eu não sei se ele está entendendo o que o céu está fazendo nesse momento. Eu não sei se essa pessoa está entendendo. Às vezes a pessoa pega e está lá, ó. Pô, mano, São Paulo ganhou. Sabe? Os céus estão fazendo algo poderoso. Mas de repente a pessoa está perdida. Deixa eu te falar, mergulha na atmosfera de adoração quando a gente está aqui nesse lugar. Você veio para o culto, cara, sabe, eu preciso me regular muito. Minha esposa me deu uma bronca hoje no meio do louvor. Ela levantou ali da hora que ela estava ajoelhada e eu estava junto com todo mundo. Eu estava ali chorando. E aí eu peguei o meu celular porque eu senti que Deus estava me falando alguma coisa que eu tinha que anotar. E ela olhou para mim bem na hora que eu estava mexendo no telefone. Sabe o que ela falou para mim? No meio do louvor. Essa pastora amável que você tem. Esse docinho. Ela virou para mim e falou assim, o couro está comendo e você no celular. Fechou o olho e continuou. Eu não dei nem tempo de me defender. Mas sabe por quê? Porque eu sei que ela preza. Amor, eu só estava anotando uma coisa importante. Mas eu sei que você preza pela movimentação. Não perca a movimentação espiritual porque você está desatento. Você entende? Não fica tipo aleatório. Você veio para o culto, você está adorando. Você precisa resolver alguma coisa? Sai. Toda vez que eu saio aqui é porque eu preciso resolver alguma coisa. Ou eu preciso pegar um Red Bull, ou eu tenho que conversar com alguém, ou eu só preciso ir no banheiro antes de vir aqui pregar, porque eu vou ficar uma hora falando. Então, tipo, sei lá, qualquer coisa. Mas sai daqui e volta. Foca no que você está fazendo. Você está aqui dentro, se derrama. Você está na tua casa, se derrama. Sabe, quando você está adorando, se derrama. Porque os céus estão fazendo algo poderoso. E às vezes a gente está assim, ó. Hã? O que está acontecendo? Tem pessoas sendo curadas no salão e você está assim, hã? Será mesmo? Talvez você está mais como Zacarias do que como Maria. Em vez de perguntar para Deus como que isso acontece, como que as pessoas são usadas, por que eu não sou usado? Sei lá, tipo, em vez de ficar questionando dessa forma, você fica, eu duvido. Será que é tudo isso mesmo? Será que é assim que Deus faz? Eu não sei o que passa na tua cabeça, eu quero te encorajar, sabe? Nós somos uma igreja fiel à Bíblia. Aleluia! Eu consegui! Eu fico batendo na tecla, mas essa é a visão da nossa igreja. Se você está vindo para cá, você precisa saber qual é a visão da igreja. Se você quer fazer parte do reino, você tem que saber qual é a visão do reino. Você não pode ficar perdido. Se você ficar perdido aqui, se você não sabe o que as pessoas falaram, é porque provavelmente você ainda não veio para o café de membresia, que é o café de novos membros, que vai acontecer em fevereiro do ano que vem. Tá? E tudo bem, está em paz. Mas se você passar pelo café de membresia e decidir ficar na Caminho Santo, você vai precisar saber qual é a visão dessa igreja. Sabe por quê? Porque senão a gente vai estar fazendo uma coisa e você vai estar assim, ó. Hã? Os céus estão fazendo alguma coisa e você está lá. Hã? Estou perdido, não sei o que está acontecendo. Então, você quer fazer parte? Pode fazer parte. Só que você vai sentar aqui junto com a gente. E você vai pegar o teu remo e você vai ajudar a remar. E você vai ajudar a remar para a direção que a gente está construindo, que é a visão da nossa igreja. Você entende? Porque não adianta você sentar aqui e começar a remar ao contrário. Ou remar para a direita quando a gente tem que ir para a esquerda. Então, quando o céu está fazendo alguma coisa, não fique aleatório. Se envolva naquilo que está acontecendo no momento. Amém? Tá bom. Fecha parênteses, volta aqui para a mensagem. O mundo, naquele momento, olha que interessante, quando os anjos cantam glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais ele concede o seu favor, o mundo, aquele contexto, é um contexto romano. Tá? E eles estavam vivendo sobre um decreto de César Augusto, que era a Pax Romana. Se você quiser estudar, depois você dá um Google que você vai achar algumas coisas. Pax, P-A-X. Pax Romana, ou seja, era paz em Roma.
Mas era uma paz exterior, temporária, que era imposta por um imperador humano. O contexto que os anjos estão cantando, que Jesus que está vindo vai trazer a paz, entra direto em conflito com aquilo que o imperador humano estava querendo decretar como paz romana. E os anjos anunciam a paz que vem de Deus. A paz romana, de novo, ela era uma paz exterior, temporária, imposta por um imperador humano. Os anjos anunciando a paz que vem de Deus é uma paz eterna, absoluta, garantida a todos quantos creem que Ele é o único Senhor e Salvador. A paz de Deus, ela não significa que nós teremos aflições e que nós não teremos tensões nas nossas vidas, muito pelo contrário. Ele disse que nós vamos passar por isso, mas para a gente ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Paz de Deus significa vivermos em oposição diária a Satanás e seus demônios e as suas atividades aqui na terra. Depois eu quero te encorajar a ler um livro. Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Quem já leu esse livro? 2 pessoas. Eu espero que tenha muitos livros desses na loja hoje. Acho que acabou, né? Acabou, tá bom. Mas você consegue comprar no Mercado Livre, na Amazon e ano que vem na nossa loja também. Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Meu amigo, você vai ler esse livro. E eu lembro que a primeira vez que eu vi esse título, eu falei, eu não quero ler carta de diabo nenhum, você está maluco? Eu mandei tirar o livro da loja. Era lá em São Paulo. Eu falei, não, tira esse livro, cara. Estava fazendo lá, tira esse livro. Que carta de diabo? O quê, mano? Eu quero ler carta de Jesus. Sério, eu falei isso para a pessoa. A pessoa tirou o livro. Aí depois que eu fui fazer minha faculdade de teologia, o professor falou, leia o livro do C.S. Lewis. Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Eu falei, pô, o diabo está tentando mesmo. Eu tentei tirar ele da minha vida, agora... Né, mas a palavra fala para resistir ao diabo. Eu falei, não tem o que fazer, vou ter que ler. Quando eu fui descobrir quem era C.S. Lewis, né? Aí eu falei, eita, devia ter lido antes. E quando eu li o livro, eu falei, cara, as artimanhas do diabo. Tem uma passagem lá que ele fala assim, esse aí você vai pegar pela barriga. E na tradução daquele livro, que era a versão antiga, não sei se na nova veio desse jeito também, mas na antiga, falava assim, oferece para ele um pudim. Você acredita, mano? Você acredita, cara? E deu 5 minutos que eu li isso, minha sogra, eu estava de férias aqui no sítio da minha mãe, minha sogra chega, César, eu fiz um... Pra trás de mim, sabe? Não, não falei isso para ela, mas cara, eu falei, isso daqui é real. Enfim, esse livro ele é muito interessante porque ele conta as artimanhas de como o diabo ele tenta nos atacar, né? Esse negócio de tirar a nossa paz, inclusive, através de pequenas coisas, pequenos detalhes, pequenas situações, às vezes grandes situações, enfim. É muito bom, eu altamente recomendo. E nós, para vivermos, então, essa paz de Deus, nós precisamos encontrar Jesus Cristo, que é o príncipe da paz. Aquele que nasceu, e os anjos e o céu declarando que Ele está trazendo paz. Sabe, no grego, no original, quando você lê paz, significa estado de descanso. Olha isso. Talvez você está muito cansado, você precisa de paz. Você precisa de entrar num estado de descanso. Não é tipo, vou dormir cedo e acordar tarde, não é isso. É um estado de espírito, de tranquilidade e segurança que a gente encontra no Senhor. Sabe? É uma tranquilidade e segurança, é um estado de descanso que a gente só encontra quando nós estamos em harmonia no nosso relacionamento com Deus, nós como humanos, com o Senhor. E a gente só encontra isso aonde? Em Jesus Cristo. Aquele que nasceu para trazer a paz aqui na terra. A promessa, olha que interessante, de Jesus é que mesmo diante das guerras da nossa vida, nós podemos ter paz. Jesus falou em João 16:33, eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. O ânimo, ele não é circunstancial. O ânimo é a fé na vitória de Jesus, que venceu, está vencendo e vencerá. Será que você consegue entender isso? Ele venceu
está vencendo e vencerá. Tem uma frase do Billy Graham que fala assim: eu li a última página da Bíblia, tudo vai dar certo. Depois estuda Apocalipse um pouco. Enfim, é muito interessante. 3 coisas que eu queria falar e eu estou chegando no final. Quando a gente fala sobre... Desculpa. Não é a paz que o mundo dá, a paz romana que nos ilude, mas é a paz de Deus que nós reconhecemos e acessamos uma fortaleza no Senhor que nos ajuda a viver nesse lugar que Jesus fala: ei, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. É a nossa hora de reconhecer a paz que há em Cristo. E quando a gente encontra a paz de Cristo, né, igual às vezes a gente se cumprimenta, a paz, irmão. Quem cumprimenta aí com a paz do Senhor? Tá. Tem nada de errado, tá bom? Tem nada de errado. Talvez não é um costume, que você vai ver muitas pessoas fazendo isso, mas se você quiser, você pode falar a paz do Senhor, a paz de Cristo. Fique em paz, tá bom? Às vezes as pessoas falam assim: aqui ninguém fala, mas será que eu falo? Vou parar de falar? Não, pode falar. A paz, eu vou falar a paz também. E se eu falar bom dia, você fala a paz, e aí tá tudo bem. Shalom, e a paz, e amém. Tá tudo certo. Igual teve uma pessoa, eu não lembro quem, mas eu lembro que a pessoa falou assim: quando eu chego na igreja, eu tinha o costume de me ajoelhar. Quem chegava na tua antiga igreja e tinha o costume de ajoelhar ali na cadeira, tal, e fazer uma oração? Quem fazia isso na tua antiga igreja? Deixa eu te falar, aqui talvez você não vai ver muita gente fazendo isso, mas você pode fazer, tá bom? Não é que tipo, nossa, meu Deus, que aberração, o que você está fazendo? Você está ajoelhado orando, ora. Se você tem esse costume, faça, não tem problema nenhum. Sabe, a cultura, ela precisa ser vivida de uma maneira saudável, respeitosa, com os valores e princípios bíblicos. Sabe, a gente não vai ficar pegando no teu pé por aquilo que você está fazendo nesse sentido. Obviamente, se você fizer algo errado, algo herege, um pecado, a gente vai te corrigir. Nossa função como pastores. Mas dentre as doutrinas tem algumas coisas que às vezes elas vão, né, divergir, mas a gente vai ficar olhando para as divergências ou eu vou olhar para a cruz de Cristo? Eu prefiro olhar para a cruz de Cristo, amém? 3 coisas então que a gente recebe aí quando Jesus é a nossa paz. Ele é a paz que nos encoraja. Olha que interessante, João 14, 27 fala assim: deixo a paz a vocês. Isso aqui é Jesus falando. A minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo dá. Ele está falando aqui da Pax Romana, ele está cutucando os romanos nessa hora, tá? Não se perturbe o seu coração, não tenham medo. Ou seja, quando Jesus fala que ele está dando a paz dele, ele está encorajando. Não se perturbe no seu coração, não tenha medo. Não confie no que é humano, confie no que é celestial. Eu vim do céu. Né? Jesus falando assim, como se eu desci, eu estou aqui e eu te dou uma paz, que ela é muito maior do que essa paz terrena, uma paz humana. Então, a paz de Cristo é uma paz que nos encoraja a vivermos os nossos dias aqui na terra, para realmente a gente cumprir com ousadia o que o Senhor tem para nós. Quando os discípulos estavam presos lá em Atos, eles tomaram uma bronca antes deles serem libertos. Você vai ler lá em Atos qualquer dia, quando você estiver no plano de leitura do ano que vem, a gente vai chegar em Atos lá e você vai ver. Eles tomaram uma bronca e falaram assim: olha, vocês não falem mais desse Cristo, mas sai daqui, eu vou te libertar. E eles libertam, eles falam: cara, que da hora, vamos continuar falando de Jesus pra caramba para todo mundo. Tipo, eles se encheram de mais ousadia quando eles simplesmente foram naquele lugar de ser reprimidos por falar de Cristo. Eles saem de um lugar da prisão e eles são agora mais ousados em comunicar sobre Cristo. Sabe, Cristo nos encoraja, porque quando você encontra a paz nele, você vai com ousadia fazer o que ele te pediu. Você não vai com medo, você vai com ousadia. Ele te liberta do teu medo. Talvez você vai com frio na barriga. Quem já teve um friozinho na barriga para fazer alguma coisa que Deus te pediu? Meu amigo, esse frio na barriga, ele acontece toda hora, em todo lugar, em todo momento. Eu tenho frio na barriga todo dia que eu venho aqui para pregar. Todo dia que a gente vai para uma RD. Tudo que a gente vai fazer, me dá um frio na barriga. Mas deixa eu te falar uma coisa. Quando eu olho para Jesus, eu sinto encorajado a ser obediente e receber a paz dele para fazer o que eu tenho que fazer. Receba isso sobre a tua vida também, amém? Outra coisa que a paz faz, né, a paz de Cristo faz sobre as nossas vidas, ela renova a nossa mente. Ele é o príncipe da paz, não é verdade? Quando a gente lê lá, ele é o príncipe da paz.
Se ele é o príncipe da paz e você tem a mente de Cristo, que nem 1 Coríntios fala, capítulo 2, versículo 16, nós, porém, temos a mente de Cristo, e ele é o príncipe da paz, o que você tem? Uma mente renovada na paz de Cristo. Então, às vezes, a nossa mente ela fica um turbilhão. Quem aqui fica um turbilhão? Quem aqui fica pensando naquelas conversas com as pessoas que você nunca vai ter? Fala a verdade. Não, porque se ele falar assim, eu vou falar assado. Porque se ela falar assado, eu vou falar assim. Aí você fica naquele negócio, e de repente você fala assim, mas tipo, essa conversa ela nunca vai acontecer. Quem já passou por isso? Vai, fala a verdade. Então, deixa eu te falar, o turbilhão da tua mente, às vezes precisa ser colocado paz. O príncipe da paz renova a tua mente, porque você tem a mente de Cristo. Recebe com paz. A Pâmela tem umas conversas com ela mesma, que às vezes eu falo assim, nossa, mas agora ela foi longe. Tipo pipa, tá ligado? Que você solta assim, ela vai, aí você começa a puxar ela devagarzinho assim, tá bom amor, vamos lá, vamos jantar? Enfim, outra coisa importante é que Romanos 12 fala, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Nós precisamos, receber do Espírito Santo de Deus esse renovo para a gente viver em paz. Quando a gente vai ler lá em Romanos 8,6, fala assim, a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Não, gente. Foi boa a tentativa, obrigado. Eu não sei quem falou, ninguém percebeu. Romanos 8,6. Deixa eu me concentrar aqui, Esdras. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Isso. Então, nós precisamos simplesmente receber. É isso. A gente precisa receber essa paz que a gente encontra em Cristo na nossa mente. E o turbilhão de pensamentos, ele vai ser acalmado. Às vezes é um turbilhão de preocupações. Na verdade, a gente fica preocupado com as coisas. E a cabeça vai a milhão. Às vezes a gente fica ansioso com alguma coisa. Às vezes a gente fica, talvez, mais como Zacarias do que como Maria. Mas essa noite o Senhor muda isso nas nossas vidas, amém? E a terceira coisa é que a paz de Deus sobre nós, Cristo, trazendo essa paz, é um juiz, é um árbitro, e ele é um chamado para a nossa vida. Colossenses 3,15 fala assim, que a paz de Cristo seja o árbitro no seu coração. Visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, sejam então agradecidos. Olha que interessante, Ele nos encoraja a vivermos esse versículo como um chamado de vida, que a gente viva em paz como membro de um só corpo. Quando eu volto lá para o começo da mensagem que eu disse do pastor Francisco, da igreja, que a gente está vivendo o coabitar de duas igrejas no mesmo espaço. É tão interessante, porque é isso, são membros de um só corpo vivendo em unidade. Imagine se o teu pé direito quer ir para a direita e o teu pé esquerdo quer ir para a esquerda. Você não vai conseguir andar. Você entende? Vai ter uma briga que o corpo de Cristo esteja unido. Isso aqui é um chamado para nós como igreja. E é um juiz, é um árbitro. Por quê? Às vezes a gente tem que tomar algumas decisões. E, gente, o final do ano está chegando, você tem que tomar decisão. E quando começar o ano que vem, você vai ter que tomar decisão também. E vai ter que viver a vida tomando decisões. E algumas decisões, elas não vão ser tão pragmáticas na sua decisão. Algumas coisas que você tem que resolver, que você tem que fazer. Tem coisa que você vai ter que falar assim, aonde que o Senhor me dá paz? Para eu fazer ou não fazer? Para eu agir ou não agir? Não estou falando entre certo e errado, não. Certo é certo, errado é errado. É simples isso. Estou falando de, às vezes, decisões que você tem que tomar e falar assim, mas eu sinto paz de fazer isso ou não. E a Bíblia está falando que a paz de Cristo seja o árbitro do teu coração. Tem algumas decisões que você vai ter que desenvolver maturidade para você sentir a paz e fazer aquilo que o Senhor está colocando no teu coração. Amém? Último versículo que eu vou ler e eu encerro aqui. Essa vai ser a última vez que você está me ouvindo falar esse ano. Falei menos de 1 hora hoje.
19h43, comecei 19h47. Eu vou ler esse último versículo para terminar antes do meu horário. Me entregaram muito tarde hoje. Romanos 8, 38 e 39. Geralmente o nosso culto termina mais cedo, tá? Você que é visitante, é um culto atípico. Geralmente a gente fala menos. Geralmente tem menos coisas. Mas, inclusive se você é visitante hoje, quem é que vem pela primeira vez hoje aqui? Levanta a mão rapidinho. Você que veio pela primeira vez. Sejam muito bem-vindos. Muito bem-vindos. O nosso culto geralmente termina um pouquinho mais cedo, tá? Para vocês saberem. E lá fora, na saída, a nossa equipe dos voluntários tem um presente para vocês. Passa lá, pega um presente, eles querem orar com vocês também, tá bom? Sejam sempre bem-vindos. Versículo de Romanos 8, ou melhor, capítulo 8 de Romanos, versículo 38 e 39. Jesus, ele é maravilhoso, né, no amor dele com a gente. Isaías 9 fala, né? Um menino nasceu, assim como a pastora Pamela leu. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e será chamado o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Isaías 9 está profetizando sobre Cristo, e Ele é esse conselheiro, Deus forte, poderoso, Pai da eternidade. Sabe, ele tem múltiplas facetas para Ele se apresentar na nossa vida e no nosso dia a dia. Ele é aquele que é a resposta para a tua necessidade, independente dela qual for. Ele é um Deus de impossível. Enfim, Romanos 8, 38 e 39 fala sobre esse amor de Deus, esse amor que Cristo nos mostra aqui na terra. Nada pode nos separar desse amor. Versículo 38. Porque eu estou convencido de que nem a morte nem a vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não há nada que pode nos separar desse amor. Quando você encontra, agarra com tudo que você tem. Deixa Ele fazer o que Ele tem que fazer na tua vida. Sabe, tem coisas que às vezes a gente só vai entender depois que a gente passa. E eu tenho a convicção de que se Deus contasse toda a história para a gente antes, talvez a gente não teria tanta ousadia, tanta resiliência para a gente continuar avançando no meio daquela tribulação e adversidade. E talvez você esteja terminando esse ano agradecendo a Deus e falando: Pai, esse aqui foi o melhor ano da minha vida até agora. Glórias a Deus por isso. Talvez você esteja terminando e falando: Deus, eu não sei o que está acontecendo na minha vida, parece que está tudo um chacoalhar. Independente de onde você estiver, ou talvez você está falando assim: foi só mais um ano e vamos lá, 2024 está chegando, eu não sei o que vai acontecer. Eu não sabia o que ia acontecer em 2023, também não vou saber o que vai acontecer em 2024. Sei lá como que você está entrando, terminando e começando o ano. Eu queria que você refletisse nesses últimos dias do ano sobre algo poderoso, que é o seguinte: se você está vivo aqui na terra, respirando, é porque Deus não terminou de fazer o que Ele tinha para fazer com você. Não desperdice os teus dias aqui na terra. Não desperdice a tua vida aqui na terra. Ele tem um propósito de vida para você, para a tua família. Ele tem um propósito de vida que não é jargão. Eu realmente creio que Ele tem um propósito. A nossa responsabilidade é encontrar Cristo, a nossa paz, para a gente perseverar, continuar, avançar e fazer o que a gente tem que fazer. Termina esse ano meditando no Senhor, deixando Ele permear os seus pensamentos,
Ele permear a sua vida. Começa 2024 com Ele permeando os seus pensamentos, permeando a sua vida. Se agarra nele, você vai ver as obras impossíveis que Ele vai fazer. Ele vai te dar paz para você tomar as decisões certas. Ele vai te dar paz para você fazer o que é certo. Ele vai te dar a paz como arco do teu coração. Ele vai te dar essa paz que te encoraja a continuar e perseverar, mesmo quando todo mundo fala que não. Enfim, eu não sei o que você está passando, mas Ele é o príncipe da paz sobre as nossas vidas. Eu oro essa noite para que cada um saia desse lugar convicto de que não tem a ver com a gente, mas tem a ver com Ele. Quanto mais próximo dele, a gente vai começar a respirar esse ambiente de paz. Toda vez que o céu se mover, eu quero reconhecer, e eu oro sobre a tua vida, para que toda vez que o céu se mover, você também reconheça esse agir de Deus. As oportunidades não serão desperdiçadas. O Senhor não terminou de fazer a obra sobre a tua vida. Se você está aqui hoje é porque Ele tem algo para fazer. Ele tem algo para transformar. Ele tem algo para te usar. Ele tem algo extraordinário sobre a tua vida. Eu quero te convidar a ficar de pé junto comigo. A gente vai cantar essa canção e a gente vai encerrar esse nosso